Yasmin, é importante a gente também tratar de outros assuntos que você tem monitorado aí em Brasília, porque o novo arcabouço fiscal, pelo menos as informações de bastidores, apontam que foi concluído ou está para ser concluído, né? O que nós já sabemos, porque Fernando Haddad, inclusive, se reuniu com o presidente da República para acertar os últimos detalhes. Bateram o martelo? Chegaram a um consenso? Chegaram a um consenso sim, viu, Daniel? Inclusive, o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, convocou uma entrevista coletiva para amanhã, às 10h30 da manhã, para anunciar como ficou esse texto final com a batida de martelo aí do presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Hoje Haddad teve uma reunião com Lula no Palácio da Alvorada. Vale lembrar, o presidente Lula está despachando do Alvorada, a residência oficial, por conta de estar se recuperando da pneumonia, e por isso a recomendação é que ele ainda não vá para o Palácio do Planalto, mas ainda assim segue com essa agenda. Hoje teve agenda às 3 da tarde com o ministro da Fazenda e ficou definido como será esse arcabouço fiscal. Os detalhes a gente vai precisar acompanhar a coletiva de imprensa de amanhã. Mas ainda assim, o ministro das Relações Institucionais, Alexandre Padilha, ele deu ali uns detalhes de que a ideia do governo é que esse arcabouço, esse novo teto de gastos, vamos dizer assim, essa regra que vai substituir o teto de gastos, que ela alie não só a responsabilidade fiscal, mas a responsabilidade fiscal com a responsabilidade social. E agora, com o martelo batido, Fernando Haddad foi autorizado a levar esse texto aos líderes aqui do Congresso Nacional, já que esse assunto precisa ser discutido aqui pelo Congresso Nacional. E nesse momento, Haddad está em uma reunião na residência oficial da Câmara dos Deputados com Arthur Lira e os líderes da Câmara. Mais cedo, Alexandre Padilha, melhor dizendo, que também participou dessa reunião com o presidente Lula e o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, o que disse Padilha? Disse que a ideia do governo é realmente dar uma corrida, dar uma acelerada para a entrega efetivamente desse arcabouço fiscal, para que os parlamentares consigam analisar essa proposta. Inclusive, a gente tem uma fala do ministro das Relações Institucionais. Vamos ouvir. O mais importante é que eu tenho visto um ambiente muito positivo, tanto na Câmara quanto no Senado, de muito compromisso do Congresso Nacional em termos uma regra fiscal do país que seja crível, que todo mundo acredite que ela possa ser cumprida, que passe essa credibilidade, uma regra que ultrapasse o governo do presidente Lula, sinalize claramente para os atores econômicos que o Brasil vai ter uma regra estável, que ultrapasse o governo do presidente Lula, que possa dar estabilidade, permitir planejamento para quem quer investir no país, e um ambiente de muito compromisso das duas casas em aprovar o mais rápido possível. E olha, a ideia efetivamente era que o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, conversasse amanhã com o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, para apresentar o novo arcabouço fiscal. Mas o próprio ministro das Relações Institucionais, Alexandre Padilha, disse que na saída desse encontro com Arthur Lira, o presidente da Câmara, Fernando Haddad vai se encontrar com o Rodrigo Pacheco para também fazer a apresentação. O governo está tentando apresentar hoje ainda essas informações para os líderes aqui do Congresso Nacional e amanhã, efetivamente, anunciar às 10h30 da manhã como vai ser a nova regra fiscal aqui do país. Volto com vocês. Tá certo, Yasmin Costa. Novidades em relação ao arcabouço fiscal, ela segue monitorando esse assunto. Daqui a pouco ela volta, inclusive, aqui no Jornal Jovem Pan. Seguimos agora com mais análise nesta noite. Roberto Mota também com a gente. Seja bem-vindo. Ótima noite para você. Mota, relembrando, inclusive, então, amanhã, às 10h30 da manhã, inclusive no prédio do Ministério da Fazenda, Fernando Haddad fará o anúncio do texto do novo arcabouço fiscal para toda a imprensa. A gente, claro, tem algumas informações de bastidores, justamente por conta dessa reunião que Fernando Haddad fez há pouco com Arthur Lira e também líderes partidários da Câmara Federal. Segundo as informações de bastidores,
Esse texto propõe zerar o déficit público da União no próximo ano, ou seja, 2024, superávit de 0,5% do PIB em 2025, superávit de 1% do PIB em 2026 e justamente dívida pública da União estabilizada em 2026, que é o último ano da gestão Lula 3. Queria, claro, sua avaliação e sua expectativa para esse anúncio de amanhã. Mota, bem-vindo. Boa noite, Daniel, boa noite, Lívia, boa noite, Nelson, boa noite, nossa audiência. A gente tem que esperar para ver, Daniel, a gente tem que ler as letrinhas pequenas, porque as ideias e algumas colocações que são feitas não são prenúncio de alguma novidade importante, né? A gente acabou de ver aí essa discussão com responsabilidade fiscal e responsabilidade social como se fossem coisas opostas. Não há, na verdade, nenhum conflito entre elas. A responsabilidade fiscal é uma responsabilidade social. O governo que não tem as suas finanças em ordem, ele não vai conseguir fazer nada a não ser gerar pobreza, atraso, subdesenvolvimento. Então, é duvidoso pelos sinais que nós temos tido até agora, né? Por exemplo, essa insistência em atacar o presidente do Banco Central, forçar a saída dele de qualquer jeito, o renascimento dessa ideia do desenvolvimentismo, né? Que é o conceito errado de que o Estado tem que se meter em tudo, que se o Estado não se meter, não há desenvolvimento. Ou essa ideia de que gasto e investimento é tudo a mesma coisa, quando não são coisas completamente diferentes. É muito duvidoso que um governo com as ideias assim tenha interesse em criar uma regra que ele próprio não possa burlar. Quanto a essa história de zerar o déficit e criar superávit, isso pode ser feito de duas formas, ou reduzindo a despesa ou aumentando a arrecadação. Então a gente tem que ver o que está escrito nesse arcabouço fiscal para ver qual dessas duas opções eles vão escolher. Agora, Kobayashi, apesar dessas expectativas, dessas metas positivas que estão sendo ventiladas na imprensa ao longo do dia, depois dessa reunião de Haddad como integrantes do governo, o próprio Dani já ressaltou algumas dessas metas, com previsão até de superávit nas contas públicas já para 2025, o mercado segue temeroso, preocupado com essa questão do controle de gastos, que foi citada agora pelo Mota, porque há uma ala dentro do PT, uma ala mais política, que reconhece a importância de se controlar gastos, despesas do governo, cortar gastos também. Mas isso não pode impedir investimentos nas áreas sociais, que é uma prioridade do PT. O que esperar desse anúncio amanhã, na sua opinião? Bom, Lívia, a gente tem que considerar que o texto do arcabouço fiscal, que será divulgado amanhã, já está pronto desde o início do mês. Desde o dia 10 de março, quando foi anunciado que o texto estava pronto. E só agora, quase 20 dias depois, é que ele será amplamente divulgado. Não é possível que, se o texto fosse bom, já alguém não teria divulgado antes. O texto foi apresentado para o presidente Lula, o texto foi apresentado para o vice-presidente Geraldo Alckmin, foi apresentado para o presidente da Câmara, presidente do Senado, e ninguém falava quais são as diretrizes. Só agora, depois de quase 3 semanas, é que ele será amplamente divulgado. Se fosse bom, eles já teriam dito, a gente pode saber disso. Mas, para ter certeza, é importante a gente acompanhar amanhã, no fim do dia, o fechamento do dia, se o dólar subiu ou abaixou, se as bolsas caíram ou subiram. Essa vai ser a mensagem que o mercado vai dar da análise do texto que será apresentado pela manhã. Vamos ficar atentos em relação a isso.